para dar início aqui ao nosso primeiro painel em que eu vou chamar esses nossos 3 convidados incríveis. Então, aqui com vocês, nós temos a Margarete Goldenberg, CEO da Goldenberg Diversidade, gestora executiva do Movimento Mulher 360. Muito bom ter você aqui, Margarete. Muito bom, muito obrigada pelo convite. Feliz de estar com vocês, Renata. Que ótimo. O Gibson Trindade, o Gibson é cofundador e gerente executivo no Pacto de Promoção pela Equidade Racial. Bem-vindo, Gibson. Olá, Renata. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar com vocês. Feliz a gente, viu? E a Carol Ignarra, CEO e fundadora do Grupo Talento Incluir. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Renata. Um prazer estar aqui com a Margarete, com o Gibson. Obrigada aí também pela oportunidade. Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque vocês representam há muito tempo, né, fazendo um trabalho bastante significativo, as pautas diversas que fazem parte da nossa agenda de diversidade, equidade e inclusão. Agenda essa que tem sido muito questionada recentemente, e isso ganhou um teor muito maior ainda nas últimas semanas, né, com tudo que a gente está vendo acontecer na política norte-americana. E eu gostaria muito da gente poder aqui, né, explorar com vocês as demandas que ainda temos tantas, né, de avanços, né, para seguirmos fazendo nessa agenda, com foco no nosso país, num esforço, né, de separar o que é esse grande movimento acontecendo, em especial nos Estados Unidos, e do que é a nossa realidade. E para isso eu faço uma primeira pergunta aqui que eu gostaria que todos respondessem, tá? Gostaria de escutar um pouco da perspectiva de cada um de vocês a respeito de uma fala que tem sido frequente entre pessoas que representam esse discurso detrator da nossa agenda de inclusão, que vai na seguinte linha, né? A gente já falou muito de inclusão, a gente já fez muita coisa, não está na hora da gente voltar a trabalhar por mérito nas nossas empresas? Porque, assim, já teve muito investimento, já pôs um montão de mulher, agora tudo é vaga afirmativa. Então, quero ouvir de vocês, né, quais ainda são as demandas que a gente tem, porque a gente tem um país que é muito desigual, e essa desigualdade, ela tem recortes identitários, ela não é uma desigualdade aleatoriamente distribuída, né? Ela exclui, ela oferece privilégios de acordo com a identidade de cada um, onde a gente nasce, na família de quem a gente nasce, com que características físicas a gente nasce, né? Então, peço a vocês nos contarem aqui, né, da perspectiva de cada uma das organizações, que conquistas no ambiente de trabalho, marcos legais, a gente teve, mas que não necessariamente supriram todas as nossas dores, né? Quando eu penso em Mulher 360, quais são as discussões que vocês têm do que ainda é necessário conquistar? O mesmo, Carol, para o ecossistema de profissionais com deficiência, e para ti, Gibson, no movimento negro, de maneira ampla, o que a gente quer conquistar de próximos passos? Vou pedir aqui para a Margarete dar início com a gente. Muito bom, gente. Bom, muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou uma mulher branca, loira, estou com o cabelo aqui preso, estou com uma blusa que eu acho que é roxa. O fundo aqui é um fundo real do meu escritório, tem ali as crenças que movem o meu trabalho, já há mais de 30 anos, atuando junto com as empresas no pilar dos direitos humanos, né, diversidade, equidade e inclusão nos últimos 15 anos. Eu sou uma mulher hétero, cisgênero, sem deficiência, mãe de 3, avó de 4, preciso falar, porque é o maior orgulho da minha vida, esse 7. E sou gestora do movimento Mulher 360, além de ser CEO da Goldenberg Diversidade, que é uma consultoria também, uma das mais antigas e sêniores, né, do mercado, vem atuando aí com muitas empresas. Primeiro, eu queria fazer um comentário sobre a questão do mérito. Tem algumas conversas, eu acho que vocês vão concordar, para a gente que está há muito tempo nesse tema, que às vezes cansa de tanto a gente repetir, né, e repetir, aí de repente, de novo vem essa fala. Em nenhum momento, nós e as organizações que trabalham por ter mais diversidade, equidade e inclusão, abriram mão de mérito. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente meritocrática.
E eu entendo que as pessoas devem avançar de acordo com a sua performance, com as suas entregas. Não é sobre isso. Esse antagonismo entre diversidade e meritocracia é um dos principais mitos corporativos que, na verdade, acaba levando a muitos outros, né? Porque por não entender o que é igualdade, o que é equidade, do que nós estamos falando, acaba tendo, por exemplo, essa sugestão de alguns autores do próprio Trump nos Estados Unidos de trocar D&I por MEI, né? Mérito, excelência e performance, inteligência. Nitidamente, explicitamente, o que está sendo dito é que mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras e pessoas profissionais LGBTQIA+, não têm inteligência, não entregam performance e não avançam por mérito. Então, assim, a base que moveu essa conversa, ela está muito torta, né? Muito básica, sabe? Por isso que eu digo que a falta de entendimento e de informação leva, muitas vezes, a esse posicionamento. Então, nós não estamos baixando a régua para contratar mulheres, e nem nenhum dos outros marcadores profissionais, como outros marcadores identitários. O que nós estamos fazendo é mudando a régua. Eu sempre falo isso, porque essa régua que a gente usa há muitos anos, ela foi construída com base em outro cenário, com outro perfil de profissional, com outro perfil de habilidades e competências que naquele momento, há 30, 40, 50 anos atrás, eram necessárias, empresas e organizações que foram construídas por homens brancos hétero para homens brancos héteros. Então, essa régua, ela não funciona mais, né? Então, sempre que eu escuto, agora vão ter que baixar a régua para contratar mulher, não, nós vamos trocar a régua, joga essa fora, vamos construir uma outra régua que realmente seja inclusiva para que todos tenham oportunidades, né? Inclusive porque algumas habilidades e competências, as maiores habilidades e competências do profissional do futuro, se abre aí em qualquer relatório do World Economic Forum, da ONU, 80% das habilidades e competências do futuro são soft skills. E soft skills a gente não tem garantia nenhuma, né? Criatividade, inteligência emocional, resiliência, que isso está sendo ensinado, seja na faculdade A ou a faculdade C. Na verdade, a gente não aprende soft skills na faculdade, né? E eu costumo dizer que mulheres que sustentam hoje mais de 70% dos lares, principalmente mulheres negras, né, que soma-se aí as barreiras interseccionais de machismo e racismo, pessoas com deficiência, que, além dos desafios de mercado de trabalho, o desafio começa muito antes, né, para se locomover, né, uma coisa que nós, para chegar de um lugar ao outro, nós, sem deficiência, raramente pensamos sobre isso, né? E todas a vivência e experiência dos profissionais minorizados levam exatamente ao desenvolvimento dessas soft skills, né? Então, a resiliência, a inteligência emocional, a criatividade, por isso que é a régua que trocou. Então, é só um comentário sobre essa questão do mérito, que sempre me mexe muito com a razão, mas também com a emoção, né? Dá um pouco, puxa vida, ainda estamos falando disso, mas é necessário. E sobre o outro ponto, avanços e o que falta para as mulheres ainda no mercado, nós estamos avançando em quantidade, ou seja, tem mais mulheres nos headcounts, né, das organizações, do mercado corporativo, e com muitos desafios ainda. Primeiro, quais mulheres são essas, né? Nós, mulheres como eu, brancas, héteros, cis, sem deficiência, estamos avançando numa velocidade ainda insuficiente, mas maior do que as outras mulheres, né? Especialmente mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres mães, mulheres sêniores, né? Então, assim, nós precisamos tratar de, como eu digo, não vai haver equidade de gênero se todas as mulheres não conseguirem chegar lá, não são algumas, né? Deixa eu escolher aqui algumas. O outro ponto é o avanço, né? Porque nós somos maioria na entrada, nos cargos de entrada no mercado. 56% dos profissionais que entram no mercado todo ano são mulheres, tá? Só que conforme a gente vai andando, caminhando no funil hierárquico, isso cai
para 25% de mulheres gerentes, por exemplo, né? E isso vai reduzindo. Tem aumentado esses números, mas não da velocidade, na tração que a gente precisa desses aumentos, né? E a questão do verdadeiro pertencimento e inclusão, ou seja, a questão da cultura inclusiva, que sempre foi muito mais desafiadora, né? Aqui no Brasil, a gente consegue desenhar ações intencionais, ações afirmativas para contratar, para desenvolver, para reter, trabalhos importantes em relação à maternidade, parentalidade, acolhimento. Mas qual é o botãozinho que a gente aperta, né, para a cultura e o ambiente de uma organização ficar seguro, sem assédio, sem discriminação, com oportunidades equitativas? Eu não achei esse botãozinho ainda. E somente muito trabalho de transformação cultural, de mindset, que vai fazer com que a gente avance lá. Então, a gente, por exemplo, está aumentando o número de mulheres no conselho, sim, inclusive devido ao anexo ASG da B3 e outras medidas. A pergunta é, nós estamos sendo ouvidas e valorizadas nesses conselhos? Posso te afirmar, porque eu sou de alguns conselhos, e olha que eu me considero uma pessoa sênior, que saberia lidar com essas situações. Tem reuniões que eu vou embora e não consigo falar tchau, assim, porque me ignoram, né? Porque a grande maioria é homem e minha opinião não é valorizada. Eles me chamam para tirar foto na primeira fila do conselho, porque provavelmente vão... Então, assim, é muito desafiador a verdadeira inclusão e pertencimento, né? Então, eu diria que são esses aí os avanços e as oportunidades que a gente tem para avançar. Obrigada, Margarete. Gostaria de ver aqui a Carol. Boa. Bom, é muito bom ouvir a Margarete, né? A gente fica aqui anotando, estava até esquecendo que eu ia ter que contribuir também, estava só aprendendo. Obrigada, Margarete. Gente, no caso das pessoas com deficiência, a gente tem avanços, né? Quando começamos a medir pessoas com deficiência contratadas pela legislação, lá no início das fiscalizações, em 2005, a gente tinha 600 pessoas com deficiência mapeadas. Hoje a gente tem quase 600 mil. Então, há um avanço quantitativo. Mas 600 mil é uma coceguinha no número de pessoas com deficiência que estão mapeadas como economicamente ativa, que existe uma estimativa aí bem fria da fiscalização de 9 milhões de pessoas. Então, a gente tem aí um gap ainda muito expressivo. Algumas empresas já cumprem seu número legal, a lei de cotas, há alguns anos, a maioria ainda não cumpre, e metade das cotas apenas estão cumpridas. Então, em algumas totalmente cumpridas há alguns anos, outras que provavelmente nem começaram, para a gente ter esse indicador de metade das cotas. A gente tem um grande desafio na qualidade da nossa contratação. Então, a gente, recentemente, no final do ano passado, em parceria com o Pacto Global e com o Instituto Locomotiva e Biodiversidade, lançamos uma pesquisa chamada Radar da Inclusão, e nessa pesquisa a gente identificou que 63% das pessoas com deficiência nunca tiveram promoção nem aumento de salário, que já era um número muito similar mapeado numa pesquisa anterior feita pela Nós Inteligência um ano antes. E também identificamos que 9 a cada 10 pessoas respondentes, a gente teve em torno de 1.300 pessoas respondentes, a maioria, 99%, que está no mercado de trabalho, ou trabalhando, ou em busca de nova oportunidade, mas já esteve nesse esquema de contratação por lei de cotas, e essas 9 a cada 10 afirmam terem passado por capacitismo no trabalho. Desde sempre, a contratação por exigência legal acontece impulsionada pela obrigação. E se não fosse isso, muita gente questiona, talvez se não fosse lei seria melhor para o público, para a pessoa com deficiência. Discordo totalmente, se não fôssemos lei, nem estaríamos aqui na pauta. O tema pessoas com deficiência é um tema muito invisibilizado. Numericamente, todos os números que eu ouso falar, eu sempre tenho que dizer que é uma estimativa fria, a gente não tem afirmação disso.
Porque antes de nos medir, precisava-se incrementar um processo de que não é deficiência numa sociedade inteira. Só que os detalhes das nossas condições, tipos, as quantidades de condições que levam a gente a ter uma pessoa com deficiência, ela é muito expressiva. Então, esse letramento, né, sociedade, filho autista é filho com deficiência. Sociedade, olha, pessoa que vem com a melhor condição ótica, aí sim tem deficiência visual. Esse letramento do detalhe é muito desafiador de fazer. Então, mesmo os estudos de autodeclaração são estudos duvidosos. São estudos que a gente fala, será que é isso mesmo? E nessa dúvida, não sei quantos são, não sei quem são, não sei se de fato são, as políticas públicas atrasam um bocado. Então, se não fosse a lei de cotas, que de todos os direitos que nós, pessoas com deficiência, temos, e todos eles muito bem amarrados pela LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, o nosso direito ao trabalho é o mais bem cobrado, é o mais bem executado, mesmo com esses gaps que eu estou dizendo aqui, que ainda precisamos evoluir. Precisamos de lei de cotas ainda, eu trabalho todos os dias, incansavelmente, há 18 anos, para que a lei de cotas não exista no futuro, mas hoje a gente precisa. E esses avanços relacionados à qualidade da inclusão é o que a gente mais precisa. Então, de desafio interseccional, certamente, quando a pessoa com deficiência é mulher, quando a pessoa com deficiência é negra, quando a pessoa com deficiência da comunidade LGBT, quando a gente vai somando os marcadores, a nossa exclusão é amplificada, assim como para todos os outros recortes interseccionais. Mas ainda é tão difícil medir a sociedade, a comunidade com deficiência como um todo, que até essa interseccionalidade é muito distanciada. Eu mesma me percebo no mundo feminino e nos desafios de mulher executiva, empreendedora, há pouquíssimo tempo. A deficiência, eu mesma me reconhecendo, não me reconhecendo como atravessada pelo machismo, né, que a gente tem estruturalmente, e é muito desafiadora. A deficiência nos blinda de perceber outras características, né? Então, é muito colocada no lugar de incapaz, de não pode, de improdutivo, de cantinho, e a gente também tem muito desafio nosso, mesmo como a Margarete disse, me considero uma pessoa que me posiciona, que protagoniza a minha inclusão, assumo aqui a dificuldade que eu tive na minha existência, de ser atravessada por outros recortes. Então, temos aí desafios importantes, muito relacionados à qualidade da contratação, para que pessoas com deficiência estejam no mercado de trabalho, não por obrigação, mas porque, de fato, fazem relevância para os negócios e para a sociedade de forma geral, né? Nós coexistimos, não existe isoladamente. Quando eu te ouço... Gente, eu esqueci de autodescrever. Por Sou favor. uma mulher de pele branca, cabelos de olhos castanhos, meus cabelos lisos de tamanho médio, estou com uma blusa azul royal, colarzinho de bolas verdes. Atrás de mim algumas plantas, uma boneca de amigurumi da Frida, que eu sou fã. Frida Kahlo, uma mulher com deficiência, que a deficiência dela é outra invisibilidade na existência dessa mulher. E quero dizer que sou uma mulher com deficiência, sou cadeirante, e apesar de não dar para ver aqui nesse videozinho, é uma característica importante minha que quero trazer para essa conversa. Obrigada, Carol. Eu queria fazer um comentário de algo que me chama a atenção, né? Eu sinto que na fala da Margarete, você termina a sua fala, Margarete, falando sobre como, sim, a gente deu muitos avanços de representatividade das mulheres, mas a cultura não mudou. Então, as mulheres estão lá, mas não são ouvidas, não participam, não têm o mesmo peso. Quando você traz a realidade dos profissionais com deficiência, Carol, é como se a gente estivesse num estágio anterior, né? Assim, as pessoas que chegaram nas empresas, em boa parte, só chegaram por conta da lei de cotas, no sentido de que não teriam sido sequer consideradas, não porque não tivessem as habilidades para, e essas pessoas chegam, mas ficam lá invisibilizadas numa intensidade ainda maior do que a gente sente
quando a gente está discutindo a experiência de ser mulher, né? A pessoa não está sendo promovida, a pessoa está lá sentada na mesma cadeira há um tempão, e tem gente que acha que a gente não precisa mais de legislação, né? Que agora as coisas vão acontecer naturalmente, né? Eu tenho uma curiosidade enorme de entender de onde muitas pessoas tiram esse otimismo de que as coisas têm que acontecer naturalmente, porque com esse tanto de política pública, tem tanto para a gente conseguir tirar do papel ainda, né? Imagina se a gente não tivesse essas obrigatoriedades que levassem as empresas a agir de maneira intencional, né? Porque ainda assim, né, 30 anos depois de lei de cota, a gente tem uma parcela enorme das grandes empresas que não cumprem, né? O percentual de 5%, que é o que você precisa ter, né, com mais de 1.000 pessoas, né? Vou passar a palavra para o Gibson aqui, trazendo novas leituras com a perspectiva do Pacto. Gibson. Olá, pessoal, eu sou Gibson Trindade, sou um homem cis negro retinto de 40 anos, sem deficiência, estou com cabelos curtos cacheados, olhos castanhos escuros, visto uma camisa azul clara de botões e estou com a calça jeans que não dá para ver. Como fundo de parede tem uma parede de tijolos e 3 quadros que são representados aqui os 3 principais projetos do Pacto. Bom, respondendo à primeira provocação sobre meritocracia, eu acho que a Margarete traz uma leitura muito robusta para a gente, né? Ninguém precisa ser contra meritocracia, mas esse conceito errôneo que é apresentado para a sociedade brasileira, para mim ele tem uma premissa que deveria ser essencial, que não existe meritocracia sem equidade e sem justiça social, que é o grande problema e paradigma do Brasil. A gente ainda perpetua um modelo de desigualdade social da qual não nos permite colocar na mesa um conceito de meritocracia. Seria completamente ampliar todo esse desequilíbrio que a gente vê na sociedade brasileira e não só nas questões raciais, né? Eu acho que a gente consegue, com isso, evidenciar um parâmetro que vai ampliar cada vez mais o distanciamento das pessoas que estão evidencialmente aí nas posições mais enfraquecidas e vulneráveis. Eu acho que a gente não está buscando fragilizar mais o país, pelo contrário, deveria ser um compromisso coletivo melhorar e desenvolver a sociedade. Mas esse modelo é um modelo que a gente comumente também exporta, né? Então, normalmente agora, vendo toda essa evidência americana, o brasileiro gosta de exportar esses modelos, e infelizmente a gente precisa também dizer que não, nós não somos os Estados Unidos, e nós temos características que nos divergem muito deles, principalmente quando a gente fala de políticas de ações afirmativas e reparação. Eles começaram esses processos muito tempo antes do Brasil. O Brasil foi o último país, um dos últimos países a abolir a escravidão, porém, mesmo 100 e tantos anos depois, a gente ainda perpetua modelos de exclusão dessa comunidade negra, mesmo sendo maioria da população. Então, não dá para a gente seguir um modelo americano, não concordando, inclusive, com esse mesmo modelo lá, mas aqui a gente tem uma série de divergências legais, né? A gente precisa entender que a legislação brasileira é diferente da legislação americana, que esses profissionais negros nos Estados Unidos são cerca de 13% da população. Aqui a gente está falando de um montante de 56%, 58% da população preta do Brasil, ou seja, numericamente maior, imensamente essa população. E a gente tem que entender também os aspectos culturais. Nós vivemos num país que a cultura prevalece muito fortemente, mas que essa comunidade negra ainda é invisibilizada e colocada como incapaz, impotente, incapacitada de ocupar essas posições de liderança, que durante muito tempo foi argumento, inclusive, dessas empresas, que não tinha mão de obra qualificada, e a gente já sabe que esse argumento também caiu, não se pode mais ser utilizado. Hoje a gente tem evidências para comprovar o tanto de profissionais negros altamente qualificados, não só nas universidades públicas, mas com doutorado, pós-doutorado, e que poderiam estar, sim, fazendo a diferença nessas companhias, e poucas dessas companhias que assumiram um compromisso de evidenciar a possibilidade de disponibilizar esses cargos, essas ocupações para esses profissionais, ainda não conseguiram ser a maioria do país. Então a gente tem, de fato, grandes desafios. Eu acho que a Margarete e a Carol foram muito felizes quando elas fazem um link para entender que esses marcadores transversais à questão de raça sempre vai evidenciar a comunidade negra como a mais fragilizada
desse país, né? Quando a gente fala dos PCDs negros, do LGBTs que ia mais negros, das mulheres negras, sempre seremos a base dessa pirâmide. E não dá para a gente falar em desenvolvimento e em justiça social sem entender que esses marcadores e esses recortes precisam sim ser colocados em pauta, mas não só para discutir, e sim pensando no modelo de mudança efetivo. Então, acho que é por isso que o pacto, na sua forma de trabalhar, nasce com a perspectiva de não tratar o racismo de forma subjetiva, né? A gente cria uma metodologia onde essa desigualdade, essa disparidade racial nas empresas pode ser medida através de dados públicos dessa própria empresa. Então, a gente já dribla aí, já dispensa a possibilidade de wash, de maquiagem dessas informações, mas também não cria um ambiente punitivo, pelo contrário, a gente quer dar e fornece para essas empresas um diagnóstico onde essas empresas entendem que uma mudança de cultura precisa ser aplicada. E o protocolo SG Racial, ele surge como um grande norteador para que essas empresas entendam qual o passo a passo para a gente mudar, implementar essas agendas de mudança, mas também medindo, acompanhando os avanços ano a cada ano, para entender o quanto que essas empresas ainda têm de desafio, mas que já cumpriram sim um passo a passo inicial para que a gente tenha uma mudança gradativa, porque não vai ser de uma hora para outra que a gente vai reverter mais de 130 anos de exclusão. E a gente acredita que isso precisa ser feito com um compromisso, com transparência, com investimento em educação, mas, sobretudo, respeitando todos esses marcadores transversais que são importantes e que retratam, sim, a população brasileira na sua grande pluralidade e sua capacidade de gerar inovação, solução e cada dia mais produtos que vão fazer dessas empresas grandes marcas sustentáveis e longevas. Você está no mudo, Renata? Obrigada. Eu te agradeço por ampliar para a gente então, o entendimento de forma prática como vocês trabalham no pacto, né? Você chegou a mencionar aqui, né, uma escolha por atuar de maneira mais tangível, pragmática e não indo numa linha de falar de um racismo subjetivo. Você pode contar mais para a gente sobre o que seria esse conceito, dessa abordagem mais subjetiva? E tem a Natália Costa aqui no chat que pergunta para a gente qual é o diferencial, né, da abordagem do pacto quando a gente está falando de levar essa visão super pragmática para lidar com a desigualdade racial nas empresas. Legal. Bom, vou fazer uma costura então com as duas provocações. A gente historicamente acompanhou nos últimos 20, 30 anos, a Margarete é uma grande referência nessa pauta, que as empresas, de uma certa maneira, criaram esses ambientes diversos muito pensando na responsabilidade social, na imagem, na reputação delas em relação a essas políticas de inclusão. Isso para a gente não é ruim, mas, por outro lado, consultando uma série de especialistas, o pacto nasce com um pensamento diferente, de mobilizar os acionistas e os investidores das empresas e os grandes executivos a olhar a questão da diversidade, da equidade e da inclusão com recorte racial como centro econômico dessas empresas. É entender como que a gente casa essas duas pontes e mostra para a sociedade que investir em inclusão, em equidade e diversidade traz sim retorno financeiro para essas empresas, traz sim inovação, traz soluções para essas empresas. Mas a gente não podia ficar falando isso do ponto de vista da pessoa preta que sente e que vivencia o racismo todos os dias. Não que isso não seja legítimo, mas para que a gente garanta a inclusão e a adesão de pessoas brancas como aliados nessa solução, a gente encontrou uma forma que é desenvolver uma metodologia matemática. Então, o índice ESG de equidade racial foi criado com a ideia de usar a base de dados da RAIS, que é o Relatório Anual de Informações Sociais, da qual as empresas são obrigadas a reportar ao governo federal, cruzando esses dados com a população economicamente ativa de cada região do país, porque a gente vive num continente, né? Não dá para ficar falando em 56% de pessoas pretas, quando você tem um percentual super maior no Nordeste e super menor no Sul, por exemplo. E, atrelado a isso, o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, porque mesmo dentro das grandes empresas, existe uma divergência muito grande de salários dentro das mesmas funções. E quando você atrela isso às questões de raça, a variabilidade
desses salários também é muito grande. Então, essa metodologia que traz uma fórmula matemática desenvolvida por econometristas da INSPER, do USPA e do Banco Mundial, dá às empresas um diagnóstico dentro de uma tabela de rating que eles estão super acostumados a trabalhar e mostra o desafio de sair do -1 para o 0, entendendo que nesse cenário de fórmula matemática, o 0 significa equidade racial. Então, é uma experiência que dá às empresas a possibilidade de, em médio prazo, 5 anos, conseguir entender o quanto que elas avaliaram e evoluíram na inclusão de profissionais negros nas posições de média liderança e de alta liderança, porque não adianta uma empresa ficar falando que ela é diversa, mantendo 50%, 60% do seu quadro de pessoas negras nas posições inicial. A gente, com isso, só repete aquele ciclo do colonialismo, onde o coronel branco está lá na sala tomando as decisões e a massa preta está carregando o saco de café nas costas. Não é esse o modelo que a gente quer para o futuro e que a gente precisa trazer para o Brasil, entendendo que a gente tem muito para contribuir. Obrigada, Gibson, obrigada. Na tua fala, para mim, chama muita atenção a tua escolha de palavras, que, assim, parecia que você estava aqui num banco de investimento, contando para a gente sobre os esforços de equidade racial, né? Acho que nesse momento em que a gente vem sentindo muitos ataques à agenda de diversidade, até foram cunhados termos novos, né? Tem toda uma galera anti-woke, né? Tem um backlash. Acho que a gente se vê ainda mais convidado a questionar se a nossa mensagem chega da maneira que precisa ser ouvida, e a lapidar, né? E se a gente precisa falar de números, se a gente tem que chamar os econometristas para moldar a estratégia, para que as pessoas consigam reconhecer valor e conectar com o trabalho delas, tem muito valor, né? Obrigada aqui por ampliar nosso entendimento aqui. Eu queria ouvir um pouco da Margarete aqui, como está sendo liderar esse movimento muito bacana, que tanto o Movimento Mulher 360 quanto o Pacto fazem parte. Imagino que muitas e muitas de vocês que estão aqui com a gente acompanharam, né, em janeiro, 8 organizações publicaram um manifesto em prol da diversidade, equidade e inclusão, justo naquele momento em que Trump tinha acabado de assumir posse, e a gente todos os dias abria o noticiário e a gente se via diante de um filme distópico, né? Como assim isso está acontecendo? Meu Deus, eu não imaginava que ia chegar nesse nível, né? Coisas absurdas mesmo, né? E foi um alento para a gente naquele momento. Pessoas são aliadas à pauta, profissionais de diversidade, pessoas que são fortemente conectadas aos direitos humanos, ver que a gente tem uma sociedade pujante, né? Margarete foi a pessoa que puxou essa articulação. Quando a gente foi se preparar aqui para esse painel, o Gibson me contou isso, né? São 8 organizações, mas foi Margarete que costurou com essas 8 organizações. Então, eu queria ouvir como foi esse processo de reunião desses diferentes movimentos e o que vocês preparam para além do manifesto que vocês já publicaram. O que a gente pode esperar de articulação de vocês na prática? O que vocês esperam construir? Margarete, está fechado o seu microfone. Achei aqui, peraí. Pronto. O manifesto e a união desses movimentos, ele surgiu bem nesse cenário, né, que você está trazendo. Eu estava vendo outro dia no podcast de um jornalista internacional muito respeitado, diz que a estratégia do Trump é trazer muitas notícias cabeludas, muito rápido, uma em seguida da outra, né? Então ele vai fazer a Trump Tower em Gaza, não existe transgênero, só homem e mulher, e assim ele vai dando as notícias que é para exatamente a sociedade, a imprensa, as empresas ficarem zonzas sem poder avaliar com profundidade e ter uma atitude, né, mais construtiva, de debate. É essa a intenção, porque eu tinha a impressão que eu estava sendo avalanchada, na verdade todos nós estávamos, né? Não dá para acompanhar as questões todas. E aí, isso se traduziu aqui no Brasil com uma preocupação muito grande, porque a gente tem uma situação aqui no Brasil de muitas empresas atuando no Brasil, mas são globais, as suas matrizes estão na Europa ou nos Estados Unidos, com muitas preocupações de como que ia desdobrar tudo isso aqui, empresas que muitas vezes os CEOs são americanos e estavam conectados lá, outras que não têm o menor impacto, empresas familiares brasileiras.
De qualquer forma, havia uma demanda específica das empresas com cada um dos movimentos que elas são associadas, então procurando a mim, ou a Goldenberg, procurando o Bugarelli do Fórum, ou o Gibson, o Ricardo, para indagar como que a gente poderia ajudar para essas conversas internas, né? E realmente, se o Brasil estava retrocedendo, seria o fim de DNI, além da imprensa enlouquecida, que ela queria muito confirmar, muitos jornalistas queriam muito confirmar que seria o retrocesso também do tema, né? Alguns que me procuraram, quando eu falava, não tem retrocesso no Brasil, a matéria nem saiu, né? Porque a expectativa é que eu confirmasse que há retrocessos aqui no Brasil. E aí a gente sentiu a necessidade de atuar conjuntamente, porque apesar de cada movimento empresarial desse ter um marcador identitário mais focal, nós temos, primeiro, o olhar de direitos humanos, inclusão, respeito ao próximo, pertencimento e ESG de forma mais ampla, isso perpassa todos os movimentos. E, é claro, a gente tem atuação, o Movimento Mulher com Mulher, o Fórum LGBT com LGBT, o Pacto e outras iniciativas de mercado, que são várias em relação à raça, e assim por diante. Só que nós temos algo em comum, que é a nossa causa, o nosso propósito, e não só a causa da organização, tá? São pessoas e profissionais. O Bugarelli, por exemplo, ele é tão jurássico quanto eu. Nós nascemos no mesmo ano, com 10 dias de diferença. E eu me lembro, muito jovem, trabalhando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, estava lá o Bugarelli, eu encontrei com ele minha vida toda. São pessoas que têm a causa dos direitos, da liberdade, né, do respeito à individualidade, da não discriminação, como base da nossa própria existência, né? Nós vamos além dos nossos movimentos. E aí a gente já tinha um grupo de fóruns, um grupo mais reduzido, com o Movimento Mulher e o Fórum Gerações, o Fórum LGBT e a Iniciativa pela Igualdade, com o Rafa Vicente. E aí foi lá que a gente falou, bom, vamos fazer um manifesto. Na verdade, eu não fui bem liderança. Eu sou uma mulher com muitas acabativas, além de iniciativas. Assim. Eu não gosto das ideias planando. E o que eu sentia, que eu falei, não, precisa falar, precisa ver. Eu falei, bom, então tá, eu vou lançar um manifesto do Movimento Mulher na próxima semana. Quem quiser estar junto. E foi isso que deu. Tá, então vamos e tal. E a gente realmente conseguiu sair. Como eu tenho uma boa interlocução, na verdade sou amiga, né, do Gibson, de todas da Natália do Mover, eu fui fazendo essas costuras, que eu tinha certeza que o nosso propósito une a todos, e a gente conseguiu, inclusive com Etos, assinar esse manifesto de forma mais ampla. Então, basicamente, para quem não viu o manifesto, a gente afirma que, para que a gente possa tornar o nosso país, o Brasil, aquilo que a gente sonha, a gente depende do talento, do potencial de toda a população, e a gente tem condições aqui no Brasil de ser referência global em diversidade, equidade e inclusão. A nossa demografia é diversa, o arcabouço legal e político é robusto, por enquanto, nós precisamos assegurar, né, que essas pautas se mantenham, os compromissos assumidos pelas empresas, isso vai criando um cenário ímpar para a promoção desse ambiente de negócio que preze pela inclusão, pela criatividade, pela inovação. Portanto, nosso compromisso é inabalável com o futuro e nós não teremos retrocesso, né? Esse posicionamento ele foi reverberado muito bem, a gente costurou bem com a imprensa, foi muito bem, de forma ampla, reverberado, inclusive lá fora, tá? Sou conectada com vários profissionais como nós, né, mas que trabalham nos Estados Unidos, e eu vi nosso manifesto traduzido, circulando por lá, como exemplo de país que se posiciona. Muitas das empresas, porque todo mundo junto, nós representamos mais de 700 empresas signatárias, né? Mas muitas delas repostaram e tornaram esse documento um documento interno para orientar a equipe interna, que também, gente, você imagina como que estão os grupos de afinidade, as lideranças internas de DNA, nossa, o que vai acontecer? Vai acabar? Vai... Então, isso também foi um orientador interno, mostrando o caminho a seguir, né? A gente está com um grupo até mais ampliado agora, com mais organizações, incluindo o IBGC, a BRH,
e não me lembro de a Berge, né, mas muitas organizações, Sistema B, nos reunindo. O Ricardo Salles viabilizou esse primeiro encontro e a gente acabou seguindo nesses encontros, já desenhando os próximos passos dessa contribuição que a gente quer dar. Nós criamos, e aí já no nível das consultorias, vou dar só um spoiler aqui, um material muito bacana também, que proximamente vai ser divulgado, para ser mais um ferramental para as equipes internas das organizações, que precisam ter essas conversas difíceis, e que muitas vezes não tem repertório para isso. E a ideia é que a gente se mantenha aí. Nós estamos com uma atuação muito forte com o governo e advocacy, para manter algumas pautas, principalmente relacionadas a direitos humanos. Nós vamos lembrar que hoje, 2025, nós temos uma liderança pública do governo, do país, que tem a pauta de direitos humanos como uma pauta central. E isso deriva em muitas favorabilidades em relação à legislação e todo o resto. Mas a gente está cheio de Trumpzinho aqui no Brasil, e a gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 anos. Nós precisamos nos assegurar. A gente já viu que leis, elas são rasgadas, dependendo da liderança. A gente precisa se assegurar e despolitizar e despolarizar as pautas de diversidade, equidade e inclusão. Não é uma pauta de esquerda, gente, é uma pauta de gente, de cidadãos. Portanto, qualquer líder público que dedica a sua vida à ordem pública deveria ter essa pauta como prioritária, né? Então, a gente tem que trabalhar para essa conexão com a estratégia do negócio, que o Gibson trouxe aí, engajando todos e todas, muito mais focando em resultados do que em intenções, né? Acho que a gente tem muitos aprendizados aí, né? Menos ações performáticas, mais ações realmente focadas em resultados, eliminar e trabalhar para eliminar sistemas que perpetuam discriminação, racismo, machismo, inequidades, capacitismo, e parar com essa lógica de consertar pessoas. Nós vamos consertar sistemas. Essa coisa de consertar pessoas, precisa mudar o mindset, capacitar, letrar. Tem horror dessa expressão, letramento. Você ignora que o outro tem todo um repertório que precisa ser desconstruído e reaprendido, mas não é letrar, né? E comunicar, e ter um trabalho do valor ganha-ganha desse trabalho, ao invés de focar em uns em detrimento de outros. Né? Há anos, já levei uns tomates virtuais por aí, porque a maioria dos encontros são online, ainda bem. Mas, assim, a gente tem que ter empatia por homem branco, hétero, cis, gente. Inclusão é isso. Se a gente quer incluir eles nessa conversa, porque, afinal de contas, continuam no poder e com influência, como que a gente vai trazer eles para a nossa conversa? Porque essa conversa não é só de mulher, de pessoas negras, LGBT. Então, tem muitos aprendizados aí, para a gente não retroceder realmente, e acredito fortemente, nós acreditamos, que o Brasil pode iluminar o caminho a seguir para o mundo. A gente está acostumado a seguir, né? E não ser seguidos aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza, apesar de ser um pouco poliana, eu sempre falo isso, né, Carol? Mas eu tenho certeza que a gente tem chances e muitas oportunidades para mostrar um caminho realmente inclusivo, de transformação, com respeito aos direitos de todos e todas. Margarete, na tua fala, né, você destaca bastante, né, quanto a gente tem um cenário muito positivo de arcabouço legal, né, e a gente está no meio de uma gestão, né, ainda faltam 2 anos de gestão de um governo que prioriza direitos humanos de maneira transversal, né? A gente viu isso na montagem de ministérios. Essa é uma crítica que, felizmente, a gente não precisa fazer, né? A gente pode ter desafios de execução, mas é uma pauta prioritária, né, para esse governo. Eu queria te ouvir, Carol. Acho que de todos os nós, eu fiquei roxa aqui, então eu vou tentar voltar para o meu tom original. Parece que as telas não querem, então talvez eu continue meio Teletubby aqui por uns minutos. Queria te ouvir, Carol, que você compartilhasse a tua experiência com a gente na pauta de inclusão de pessoas com deficiência, porque quando a gente fala de confiar no arcabouço legal, essa é uma pauta que há muito tempo tem um arcabouço legal sólido, né?
toda a legislação de inclusão da pessoa com deficiência no Brasil é uma inspiração internacional, né? A gente ouve que foi uma inspiração o que a gente construiu aqui há mais de 30 anos para vários outros países. Quando a gente olha a região aqui na América Latina, muitos países recentemente começaram a ter suas leis de cotas e vieram beber das nossas fontes. Mas essa legislação ela não deu conta de resolver realmente, né? Porque, como você bem trouxe no início dessa fala, né, da tua fala aqui, a gente, depois de 30 anos, não conseguiu garantir a presença demográfica no mercado que a gente, por meio de lei, estabelece, e também não conseguimos mudar a cultura, né? Porque as pessoas que chegaram no mercado de trabalho, elas são tratadas como profissionais apartados, e muitas das organizações até que cumprem a lei de cotas. Então, compartilha com a gente um pouco a tua leitura, né, desse desafio de fazer as leis saírem do papel. O que mais a gente precisa mobilizar, não só para a lei sair do papel, mas isso se perenizar, proteger essa lei ao longo do tempo? Boa, Rei. Bom, a gente tem uma questão importante que é mudança de cultura. E eu nunca vi mudança de cultura acontecer em pouco tempo de existência humana, né? Então, a gente está falando de transformar um estereótipo histórico da pessoa com deficiência, e a gente tem vários indicadores na nossa história, desde a pré-história, de que pessoas com deficiência estavam num lugar de invisível, de incapaz, para fazer uma transformação que 3 anos, 30 anos, 3 décadas, 30 anos de lei de cotas, de fato não deu conta ainda. Então, essa mudança de estereótipo, e aí vamos lembrar que é no esforço do Brasil e de regionalidades também, porque a gente tem pessoas com deficiência trabalhando nas grandes empresas e a maior parte delas em sul e sudeste, mais centralizado. Então, a gente tem um esforço intenso, avanços que a gente precisa, como você começou aqui, comemorar, comemorar no sentido de lembrar, né, de tudo que a gente avançou e pensar que a legislação sim, um arcabouço que nos traz um pouco de mais de estabilidade. Então, nesse desespero todo que a gente está passando com o novo nazista e nazista da nova geração, atinge muito menos uma pauta que é legalmente, fica muito menos na berlinda, fica muito menos em discussão. Então, tem uma importância dela existir, já disse isso na minha primeira resposta, mas lembrar que não vamos mesmo resolver em 30 anos. Eu falo que as sementes que a gente planta, provavelmente nossos netos terão, né? A gente está fazendo a ancestralidade no futuro, a gente está fazendo movimentos agora, para o futuro ser inclusivo, né? Então, e aí, assim, eu gosto muito de relatar mudanças que a gente tem nessas 3 décadas, né? Quando começamos, eu como consultoria, especificamente, estava em 2017 anos, mas uns 20 anos eu já estava ali, né, um pouco antes já trabalhando com inclusão, tinham pessoas que nem tinham nascido com deficiência. E as pessoas que tinham 5, 6 anos começaram a ver espelho no mercado de trabalho, começaram a entender um processo diferente. O nosso rótulo de invisibilidade, de assunto silenciado, na verdade, que tem também processo histórico para ele existir, quando a gente teve a religião, o cristianismo chegando, todos eram até então exterminados, podiam ser exterminados, mas daí a gente vem com o amor ao próximo, e todos são filhos de Deus, têm direito à vida. Pessoas com deficiência tinham direito à vida, mas também eram vistas como castigo divino. Foi para o castigo divino, a família não mostrava. E aí invisibilizou, esconde. Eu tenho, mas não posso contar. Não posso mostrar. E nesse rótulo de sermos pessoas invisíveis, a gente tem uma mudança tão importante que o mercado de trabalho nos traz, somado aos movimentos de redes sociais, mas a quantidade de influenciadores com deficiência que hoje não só naturalizam a nossa existência na convivência
virtual, mas também eu brinco que esfrega uma deficiência na cara da sociedade, tem orgulho de ser quem são, do jeito que são, os corpos tortos que têm. Isso é maravilhoso. Inclusive, eu vi aqui no comentário o Vitor da Tambor. Tambor é uma agência de influenciadores com deficiência. Obrigada por estar aqui, Vitor. E é importante a gente lembrar de tudo isso, né? Eu de verdade, confio muito que a gente tem muito mais avanço. Eu não acredito em retrocesso, para nada, assim. Vamos pensar que qualquer grande crise, seja social ou seja pessoal, né? Uma crise que eu passei que me tornou uma pessoa com deficiência, um desafio de vida, não é retrocesso, é evolução para mim como pessoa e para a humanidade, né? Em todos esses... E vejo que esse estarmos com o tema na Berlinda nos faz, todos nós, todos os marcadores, nos faz fazer melhor o que a gente já fazia com tanto entusiasmo. Nos faz começar a pensar, poxa, quais são os casos que eu estou dando, que eu estou criando guetos e conflitos ao invés de criar aliados? Então, a gente também precisa desses momentos de crise para evoluir a nossa temática, a nossa defesa, e lembrar que não é combate, né? Estamos todos e todas fazendo inclusão com as pessoas e não contra as pessoas, e eu sou do time da Margarete. Se eu excluir um homem branco, hétero, cisgênero, eu estou indo contra tudo aquilo que eu prego, que eu falo, que eu acredito, né? E todos nós, a maior parte das exclusões acontecem quando não são seguidores do nazista, a maior parte das exclusões acontecem por falta de percepção. As pessoas não percebem a exclusão. Então, se a gente não traz percepção, a gente vai continuar, né, nesse processo de opressão. Carol, o que você acabou de dizer, né, não acredito em retrocesso, né, eu vejo muito isso na fala de vocês três aqui. Ontem a gente teve uma fala na mesma linha no painel de abertura da tarde do primeiro encontro do evento, com a Gabi Almeida, do Pacto Global. Ela falou, gente, qualquer movimento de evolução civilizatória passa por resistências. E tem momentos que essas resistências se intensificam. E nesses momentos a gente é desafiado a repensar estratégias. É natural que isso aconteça, né? E quando a gente pensa em movimentos antigos, né, movimento feminista, o movimento negro, a gente, inclusive, tem até subdivisões nesses movimentos, porque foram dissidências com perspectivas estratégicas diferentes de como chegar nos mesmos resultados, mas por caminhos que grupos diferentes de pessoas tiveram leituras distintas do como fazer, né? Então, eu acredito bastante nisso também aqui, né? Estou muito alinhada com o que vocês trazem sobre a necessidade da gente ter empatia com o conservador. A gente está falando aqui, né, da figura do homem branco, cis, hétero, e essas pessoas são grande parte das organizações e queremos que continuem sendo, né? São pessoas representativas da demografia. Então, é importante, né, inclusive, que a gente molde nossos discursos para transmitir a essas pessoas os porquês, né, para que as pessoas compreendam de fato e a gente consiga furar a bolha, né, dessas resistências divulgadoras de fake news, né, que reforçam ideias muito distorcidas, né, de agora tudo é para mulher, tudo é para preto, agora se não for gay, ninguém quer saber de você, agora a família não está com nada, se você não casar com outra pessoa do seu gênero, você não é respeitado, olha as novelas da Globo, né, essas falas bobas, rasas, que se propagam, né? A gente precisa conseguir ter diálogo também, né? Para conseguir continuar articulando uma visão mais inclusiva. A gente está indo para a reta final aqui, e eu quero ouvir vocês três sobre o mesmo tema, começando por ti, Gibson. A gente tem bastante gente nos acompanhando que atua em empresas, e embora a gente traz uma visão, né, de que é natural passar pelo que a gente está passando, talvez não com narrativas tão sórdidas como as que a gente está vendo vindo dos Estados Unidos, né, mas passar por momentos de resistência mais acentuada é normal e tal, as pessoas estão se sentindo num momento de insegurança com as suas carreiras, as pessoas se sentem num momento de ambiguidade sobre será que eu sigo me posicionando ou não, porque vai que as coisas viram e eu fico taxado de militante. O que vocês diriam, né, para quem está liderando esforços de diversidade nesse momento,
para lidar com as dúvidas que vêm das suas lideranças, que estão vendo empresa XYZ saindo dos compromissos, para quem está em setores que ainda estavam começando a jornada, né, e precisa seguir avançando, mas agora não dá para dizer que não, esse é um movimento que não tem volta atrás, porque tem toda uma narrativa de que tem volta atrás, sim. Então, nos tragam um pouco aqui insights de vocês, para quem vai voltar para casa, sair desse evento e seguir vendendo, né, as nossas visões lá dentro de suas empresas. Bom, eu entendo que é um momento desafiador, mas a gente já passou por tantos outros, né? Então, na real, não tem nada de tão novo nessa história. O que tem de novo é a gente precisar entender que essas empresas vão precisar rever, essas que possivelmente vão ameaçar abrir mão dos seus compromissos, vão precisar pesar na balança o compliance, a reputação, a questão de geração de valor, o como que elas vão lidar com esse público hoje que está completamente antenado por conta da tecnologia e que pode cancelar sua marca, seu produto, seus serviços, ou seja, isso tudo hoje em dia é um diferencial quando a gente olha para 20 anos, 30 anos atrás, que não era colocado na balança e eles se sentiam como o único prestador de serviço ou como o único fornecedor daquele produto. A gente precisa também entender que essas equipes que estão se sentindo fragilizadas e com razão, elas precisam trabalhar com inteligência emocional, procurar se atrelar a essas organizações sociais que estão montando esse arcabouço de resistência, mas de forma estratégica e inteligente, com dados e com informações verdadeiras, porque a gente também vive um momento de muita falsa informação circulando em todos os canais, e não é aleatoriamente, é com o intuito de desestabilizar mesmo, de fragilizar esses grupos e de deixar as empresas também inseguras. Então procurem estar juntos, se conectando com as organizações que estão à frente dessa pauta, mas trazendo esses assuntos de forma séria, ética, trabalhando com dados e com informações verídicas. Eu acredito que dessa forma, né, a gente do movimento negro sempre tem uma política que é o essencial da sobrevida da gente, que é se aquilombar, é estar junto o tempo todo. Eu acho que é mais um momento como esse. Mais do que nunca, nós vamos precisar estar como um grande hub, conectados, não só como movimento negro, mas como sociedade civil. Então, esse exemplo do que a Margareth trouxe, de trazer uma série de organizações que defendem tantas pautas transversais para discutir a importância de se reconhecer, a fortaleza de se manter a diversidade nessas empresas, é um grande exemplo de que o Brasil, de fato, pode ser protagonista nessa pauta. Mas para que a gente possa fazer isso, vamos precisar abandonar os nossos egos, vamos precisar unir as forças e deixar esse recado evidente todos os dias, até que a gente possa, de fato, ter consolidado um marco temporal e mostrar para essas empresas que nós continuamos, sim, avançando em relação a essas pautas, dando resultados, podendo inovar e deixar um recado muito claro e transparente para essas empresas de que as empresas só ganham, só avançam, só evoluem se elas refletirem o retrato da sociedade que elas estão inseridas. E esse retrato no Brasil é multicolorido, ele é múltiplo, ele tem deficientes, ele tem LGBT, ele tem pessoas brancas, ele tem pessoas pretas, ele tem pessoas amarelas. Então o retrato brasileiro ele é muito legal e muito diferente, mas é o que traz para a gente o recado do sucesso e a receita de como fazer tudo isso. Inspirador te ouvir, Gibson. Muito bom mesmo. Margareth? Está fechado o seu áudio. Desculpa. Eu tenho conversado muito com esses profissionais, que devem ter muitos aqui, né, que estão no dia a dia, às vezes um pouco confuso, às vezes não sabendo bem como seguir, e muitas vezes frágeis diante da pressão, muitas vezes do nível executivo, e ao mesmo tempo tendo que ser fortes para poder dar segurança para os grupos de afinidade, para os membros atuantes. É uma posição atuantes no tema, é uma posição muito difícil. Quero dar uma dica bem prática para a gente definitivamente ajudar as equipes a mudar a lógica de como que diversidade, equidade e inclusão é entendida nas empresas. É lógico que nós estamos falando, e todos nós falamos aqui, que é um imperativo moral, que é um imperativo legal, que é a reparação histórica, no caso, né,
aliás, de todos os grupos sociais, mais fortemente a questão racial, eu diria. Nós sabemos que é moral e legal, mas não é essa mensagem interna que mais move os executivos para a pauta, né? Com certeza, o imperativo econômico, né? Então, uma sugestão aqui que eu tenho, foi um aprendizado também para mim, estou testando e tem dado muito certo. Existem inúmeros desafios nas organizações. O negócio tem desafios. Ele tem um desafio de atração de talentos, tem um desafio imenso de retenção de talentos, é uma briga por talentos, né, no mercado. E toda vez que você escuta um executivo, o maior desafio dos próximos 10 anos vai ser talentos qualificados para preencher as vagas que estão sendo abertas. Tem o desafio da saúde mental, com novas normativas agora, NR1 e outras, colocando a segurança psicológica, a saúde mental, a lei já era o centro da pauta, mas agora normatizada, portanto, as empresas precisam trabalhar a questão do assédio, da não discriminação, da segurança psicológica, a questão da inovação, que é um grande desafio do mercado, todo mundo quer ser mais inovador do que o outro e só vai sobreviver com inovação, com criatividade, com disrupção, a questão reputacional, esses são desafios do negócio. E todos esses que eu falei, gente, são resultados de jornadas de diversidade, equidade e inclusão. O que eu quero dizer é o seguinte, nós não precisamos pedir apoio da organização para apoiar as pautas de diversidade, equidade e inclusão. É sutil essa mudança, mas muito importante. Começar no discurso a levar que, na verdade, essas iniciativas e os resultados que a gente alcança vão resolver os desafios de negócio, inverter essa lógica. Tá? Então, por exemplo, em termos práticos, um plano de trabalho de um grupo de afinidade, seja de gênero, de raça, de pessoas com deficiência, LGBT, ele tem que estar pautado em soluções e estratégias que viabilizem avançar nos desafios de negócio da organização. Tá? E aí isso vai começar a fazer sentido, nós vamos ver mais engajamento, nós vamos ver menos, somente aquele, a gente costuma falar que só quem é convertido, né, na pauta que vai assistir os diálogos, as trocas, os Dia da Consciência, os eventos. Nós vamos ver cada vez mais lideranças de negócio ali, porque eles vão ver que nós temos caminhos e soluções de atuação conjunta conectadas com as estratégias e com os desafios de negócio, e que a gente pode transformar isso junto. Então, essa é uma dica prática que eu acho que é urgente a gente fazer, ao invés de ficar tentando convencer de que é importante, mostrar a nossa importância para os desafios do que o negócio considera importante, né? Uma mudança aí eu tenho indicado esse caminho. E que ótimo isso, né, Margarete? E penso que tem algo que a gente fala há um tempo também, né, que à medida que as empresas vão se tornando mais maduras na pauta, esse é um caminho natural também, né? Essa discussão do tem que letrar, tem que conscientizar, é para quem está dando os primeiros passos. Você não vê empresa que está avançada de fato, que já conseguiu ter uma demografia mais plural, ainda nessa discussão, né? Então, acho que, inclusive, esse teu chamado, me parece que é um desafio lançado a quem é profissional desses temas, né? A gente tem que inovar nas soluções que a gente quer levar, ter um olhar transversal, conectar com as dores reais do negócio, né? Carol? Oi, muito bom. Eu sempre gosto de refrasear uma personagem do desenho, a Dory, do Procurando Nemo. Continue a nadar, essa é a minha mensagem. Continue a nadar, profissionais de diversidade e inclusão, se você está convicto que essa é a sua vocação, que é aqui, nesse cantinho aqui que você quer fazer carreira, bora, continue a nadar. Nós temos, como já falamos aqui tantas vezes, já passamos por tantas resistências, por tantos desafios, não nos paralisará, né? A gente não pode paralisar o que está acontecendo. Obviamente, existe uma ameaça, muitas de carreira, não só ameaça, né, gente? Só na semana passada, 4 pessoas que eram líderes de diversidade de clientes que a gente atende saíram porque as áreas foram institucionalizadas e me mandaram mensagem para contar. Não é só ameaça, de fato, as coisas estão acontecendo,
mas esse know-how, esse aprendizado que você tem, essa consciência que você tem, diversidade, inclusão, cabe em qualquer área de negócio, caso nenhuma outra empresa tenha mais área de diversidade e inclusão. É importante que a gente perceba que a pessoa com deficiência, ou a mulher, ou a pessoa, ou todos nós juntos e misturados, interseccionais, existe, sempre existirá. A gente está aqui nessa sociedade e esse avanço que a gente tem, dessa relevância que a gente teve nos últimos anos, ela é um marco da nossa história, é um dos marcos positivos da nossa história. Daqui a pouco a gente vai ter outro, continuem a nadar. Eu queria só pegar um gancho do que a Margarete falou sobre a pauta de saúde emocional, também na nossa pesquisa Radar da Inclusão, inclusive quero agradecer aqui a equipe da Impulso Beta, que já pôs lá no chat para o pessoal que quiser baixar a pesquisa. Tem um indicador importante sobre saúde emocional: 84% das pessoas com deficiência afirmam terem abalos na sua saúde emocional pelas situações de capacitismo que passam no trabalho. Então, inclusive, para se tratar de saúde emocional, precisa-se entender de diversidade, de capacitismo estrutural, de racismo estrutural, né? Então, um recado importante que a nossa pauta ela é muito transversal, ela está ali para falar de gente, para falar de humano e para que a gente, como pessoas com a nossa singularidade, possamos pertencer, né? Então, esse é o meu conselho. Continue a nadar. Carol, Margarete, Gibson, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, pela enorme sabedoria compartilhada aqui com a gente, tanta experiência somada aqui. A gente se propôs a responder nesse painel, né? Como avançar de forma estrutural nos próximos passos dessa jornada. E eu saio aqui com algumas mensagens muito fortes de vocês que vão na linha de foco em negócio, traz valor para o negócio. Ouvi isso em toda a fala do Gibson, muito forte aqui, né, da até abordagem que o Pacto escolhe para conseguir que o combate ao racismo venha para a centralidade do negócio. Ouvi muito sobre transversalidade, como a gente é capaz, né, de permear essa discussão pelo negócio, pelas práticas, não ser um trabalho à parte, como a gente é capaz de ter interseccionalidade nas discussões. E essa frase da Carol, acho que é uma excelente frase para trazer leveza, para a gente ser capaz de exercer resiliência, né? Que é o que a gente vai precisar bastante, que a gente não pule do barco, que a gente consiga em conjunto seguir, né, trabalhando nessa agenda, fazendo como a Margarete também trouxe aqui para a gente, que a gente possa, sim, se converter e ocupar esse espaço, né, de farol internacional, nesse momento que o mundo teme retrocessos, que a gente possa mostrar que é possível seguir um outro caminho, né? Pessoal, muito obrigada, foi uma honra estar ao lado de vocês. Obrigada, Renata. Obrigada, Margarete. Até breve.